Você sabia que o rastreador da Master Track também é um item de segurança? Vantagens Master Track. Monitoramento 24 horas. Ajuda na recuperação em caso de roubo ou furto. Avisos de segurança. Informação em tempo real. Rastreamento via satélite. Tecnologia de ponta com acesso via web ou aplicativo. Fale com a gente pelos telefones, WhatsApp ou em nossas páginas e saiba mais. Master Track Rastreamentos. Avenida Mojimirim, 1249, Mogi Guaçu. Vai construir ou reformar, Arena Forte Casa e Construção. Casa, jardim, lazer, decoração. Arena Forte Casa e Construção. Material de construção, você sabe o endereço. Bom atendimento, melhor preço. Com você do início ao fim da sua obra. Arena Forte Casa e Construção. Avenida Santo Antônio 34, no centro Mojimirim. Telefone 3862-2442. Olá, boa noite. Estamos começando mais um Espaço Meio Ambiente aqui pela Web TV Moji Play. Estamos aqui pelo Facebook, pelo YouTube e também pela Rádio Cultura de Mojimirim. Então, quero mandar um abraço, uma boa noite para todo mundo aí. E também já desejar um feliz aniversário para Mojimirim. Mojimirim que comemora 253 anos, na verdade. Amanhã tem bastante comemoração. O Rafael no programa Tá Na Hora estava falando agora há pouco atrás, uma hora atrás, mais ou menos, né? Falando um pouquinho das comemorações, o que vai ter aqui na cidade. Então já deixo o meu abraço para toda a população de Mojimirim e também de Itapira, né? Itapira também está chegando o aniversário da cidade. E hoje vamos falar sobre saúde da pele. É isso aí, saúde da pele, né? Como que tá a sua saúde relacionada à sua pele? E para conversar um pouquinho com a gente aqui, hoje vai ter a nossa convidada, a doutora Isabela Ostalácio. Boa noite, doutora, tudo bom? Boa noite. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje, um pouco sobre o meu trabalho, sobre o livro que a gente já publicamos. Então, é um prazer. Muito obrigada pelo convite. O prazer é nosso. Vamos conhecer um pouquinho do seu trabalho, falar um pouquinho do lançamento do seu livro, né? Que também você vai estar lançando lá na Nobel, lá no Boulevard em Mogi Guaçu. Conhecer um pouquinho, relacionado um pouquinho às doenças da pele, levar esse conhecimento um pouquinho à população e, quem sabe, poder ajudar as pessoas, na é verdade, doutora? Então, levar esse conhecimento para todo mundo. Com certeza, isso é muito importante. Quanto mais conhecimento, né, mais a gente pode propagar isso para as pessoas que a gente conhece, trazer para a nossa família, né? Então, o conhecimento é muito válido sempre. Exatamente, isso é de grande importância, né, para a população. Antes do nosso programa, eu estava dando uma olhadinha, lendo um pouquinho, né, aprendendo também, buscando um pouquinho, conhecer um pouquinho para a gente poder bater o papo aqui, conversar. E eu fiquei até um pouco, vamos dizer assim, abismado, né? Tanta variedade, tanta doença que tem relacionada à nossa pele e relacionado à questão psicológica, né, pessoa, a questão psíquica, vamos dizer assim, a questão emocional e que acaba saindo na pele da pessoa, né? Exatamente. A grande maioria das doenças dermatológicas tem esse fundo emocional, ou de surgirem por conta dessa parte emocional, ou a piora também por conta do processo emocional que às vezes o paciente está sofrendo, porque o sistema nervoso, ele é formado junto com a pele, assim, ele tem a mesma origem embrionária, né, dentro do... Então essa relação é muito íntima, é uma coisa que eu sempre converso muito com os meus pacientes, quando a gente está em consulta, eu sempre tive esse olhar, até antes da escrita desse livro. Então, eu sempre tento me aproximar, falando um pouco sobre isso, para o paciente ter uma consciência e tentar melhorar como um todo, né? Então, nós somos seres integrados e, às vezes, a gente acaba se perdendo um pouco, acha que é um órgão só e esquece que nós somos integrados, né? Então, os nossos sofrimentos emocionais, o que a gente passa na nossa rotina, gera, sim, as doenças, né? Sim, realmente. Mas antes da gente conversar um pouquinho sobre essas doenças, falar um pouquinho do livro, fala um pouquinho da sua história, conta um pouquinho da sua história, como que... Bom, me tornei doutora, quis ser médico especialista em dermatologia, né, que nem você é especialista. Qual que é a sua história, para o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre você?
A medicina sempre fez parte dos meus planos. Eu lembro assim, eu tenho uma filha, né, de 8 anos, e na idade dela eu já queria ser médica. Eu tenho um filho também agora de 1 aninho, mas na idade dela eu queria ser médica, era uma coisa que era um sonho, eu queria fazer pediatria, eu queria cuidar de crianças. E durante a faculdade de medicina eu me interessei pela área da dermatologia, porque ela é bem ampla do estudo dela. Então, assim, a gente consegue ter uma variedade dos tratamentos dermatológicos mesmo, de doenças, mas, assim, tem a parte cirúrgica que a gente acaba fazendo também, e agora, cada vez mais, a parte estética. Mas eu sou uma dermato raiz, né? A gente, entre os dermatologistas, a gente fala muito sobre isso, sobre a dermatologia raiz, porque a doença, a gente tenta curar da melhor forma possível esse paciente, ela aflige muito o paciente, os familiares, né? E a estética eu falo que é uma cereja de bolo, né? Eu falo assim, a gente estar bem, com esse autocuidado de se olhar e de repente tratar alguma coisa que nos incomoda, acaba sendo meio que uma cereja de bolo. Então, eu sou médica dermatologista, estou aqui em Mogi Guaçu vai fazer 12 anos, né, o ano que vem. Então, eu comecei atuando já em consultório particular, mas trabalhei na rede pública também, trabalhei no AME, trabalhei no Tabajara, no Centro de Especialidades por um tempo, e agora eu estou mais nessa parte mesmo do consultório. E vamos aproveitar, então, já começar a falar um pouquinho do seu livro, Pele Psicossomática, Psicanálise, uma visão integrativa das psicodermatoses, né? Falar um pouco, vamos então começar a falar um pouquinho dessa relacionada à psicossomática, né? E psicodermatose. Explica um pouquinho pra gente conhecer um pouquinho sobre esses dois assuntos aí. Então, a psicossomática, ela acaba sendo a somatização no corpo, né? E essa somatização, ela pode acontecer em vários órgãos, né? Quando ela ocorre na pele, a gente chama de psicodermatoses, né? Então, abrange um número grande de doenças, né, que são provocadas pelas vezes a parte psiquiátrica, outras são pioradas por essa parte psiquiátrica. Então, assim, a gente tem toda uma classificação que eu posso, de repente, contar um pouco para vocês sobre isso. Explica pra gente um pouquinho qual que são as psicodermatoses, então, pra gente entender um pouquinho como tratar delas. Então, as psicodermatoses, elas são classificadas em 3 tipos, né? A gente fala que a fisiológica, que é aquela doença de pele que o paciente já tem, como uma acne, um vitiligo, né? A própria alopecia areata, que é uma queda de cabelo localizada, a dermatite atópica e entre outras, mas assim, acaba levando a um dano emocional, né? Temos as doenças primárias, né, psiquiátricas, que a gente chama, que depois causam lesões na pele, né, como o delírio de parasitose, então, chama delírio de infestação também, que é quando o paciente acha que realmente ele tem um micro-organismo, um parasita andando no corpo e ele tem certeza absoluta disso, e conta para os familiares não acreditam, e o paciente chega, às vezes, até no consultório, acontece muito com o dermatologista, que é até um sinal, que a gente fala que é sinal da caixa de fósforo, né? Claro, ele não leva na caixa de fósforo, mas assim, ele leva às vezes pedaço de pele em saquinhos, falando que é o bichinho que estava andando, né? Então, ele tem certeza absoluta, às vezes é um pedaço de cabelo, mas assim, ele fala, não, olha isso aqui, que é o bichinho que está andando na minha pele, não me deixa dormir, está me tirando sono, não aguento mais e tal. E aí a gente tem outras doenças, como a dermatite factícia, que o paciente acaba provocando a lesão na pele, a escoriação neurótica também, que tem a ver muito com aquela parte do transtorno obsessivo, né? Que o paciente começa, às vezes, de repente, a ficar a pele, escoriar uma acne que ele já tinha, ou, de repente, fazer outras feridas, né? E ele sabe disso. Conta isso pra gente. Então, a escoriação neurótica é diferente da factícia, porque a factícia o paciente nega que ele faz. Então, a gente tem que ter toda uma abordagem bem delicada. E a escoriação neurótica, não. O paciente, ele conta pra gente. Ai, doutor, eu fiz isso, eu tô me sentindo super mal. Às vezes uma acne que não deixa cicatrizar e ele acaba fazendo uma lesão muito maior. Então, tem um sofrimento muito grande envolvido. E essas doenças, as psicodermatoses, elas chegam para a gente, primeiro para o dermatologista, e até as primárias psiquiátricas normalmente chegam para a gente, né? Porque são
são provocadas na pele, né? O paciente não vai, às vezes, ao psiquiatra, o psicólogo e conta que tem alguma coisa andando e é, de repente, uma ansiedade, um quadro de depressão que está envolvendo. E a gente também tem as secundárias. As secundárias é o quê? A doença dermatológica ela é tão importante na vida do paciente que ela gera um transtorno psiquiátrico. Então, ela gera depressão, ela gera fobia social. Então, o paciente que às vezes está com um cometimento de acne importante, ele não quer mais sair de casa, e entre outras doenças, que às vezes ele tem um transtorno também, que ele fica se olhando no espelho, é tudo muito, vê falhas muito exageradas, né, que é o transtorno dismórfico, então tudo tá ruim, ele começa a ter um quadro de depressão e tem que ter um alerta disso, que às vezes o paciente ele vai indo numa onda de sofrimento e não busca ajuda. Então, esse olhar é muito importante. Isso mas aí tem que ter toda uma delicadeza, sabe? Porque aquele paciente, você tem que ter todo ele tem toda uma confiança em você para ele poder relatar. Não é muito fácil, entendeu? Realmente, porque acaba mexendo realmente com o sentimental da pessoa, né? Com a parte psicológica dela. Ainda mais que agravada agora nesse período que a gente está vindo, né? Que foi da pandemia, vindo agora. Foi muito. Agravou demais, né, nesse caso, né, nesse período agora. Agravou muito. Eu tive muitos quadros de piora de doenças que os pacientes já tinham, por exemplo, psoríase, acne. Acne da mulher adulta veio muito importante, até pelo uso das máscaras também, porque teve toda uma oclusão dessa região, e a acne da mulher adulta dá nessa região de queixo, por conta da parte de andrógenos, que são os hormônios masculinos. Mas, assim, tiveram muitas doenças que pioraram, né? Vitiligo, quadros que estavam estáveis abriram, e as doenças também provocadas por conta da ansiedade generalizada que se provocou, né? Muitos pacientes perderam entes queridos, ficaram doentes, ficaram internados mais de 60 dias, então, ou seus maridos, parentes próximos, então foi muito angustiante. Então, isso gerou muito, um cometimento bem importante de sofrimento para esse paciente, tanto na pele quanto a parte psicológica. Realmente, a senhora está contando aí, eu estou lembrando da Ana, que foi a Ana, né, foi nossa parceira aqui do programa, a Ana Beatriz, que até mandou umas perguntas aqui para a gente, vou estar depois fazendo para você as perguntas aqui. Não sei se o Rafa lembra qual foi o nome que acabou surgindo no rosto dela devido a... Você lembra, Rafa? Herpes. De tanto estresse que ela estava... Também, quer dizer tudo, né? Quer ser síndica, quer dar aula, é mãe, é professora, enfim, faz de tudo. Aí ela foi tão estresse que acabou saindo herpes no rosto dela e deu um certo trabalho poder sair, né? E a pele é uma exteriorização, né, do que a gente está sentindo mesmo. Isso acontece com frequência, né? Exatamente. Assim, a gente sabe que tem, de acordo com os estudos que a gente fez, né, para poder escrever o livro, 1/3 dos pacientes dermatológicos apresenta algum distúrbio emocional psicossocial. Então, isso gera um estresse muito importante nesse organismo que ele vai, às vezes, manifestar uma doença de pele, né? Realmente. Deixa eu aproveitar aqui, mandar um abraço pro pessoal que está nos acompanhando, nos assistindo aqui, a Fabiana Montini, a patroa, minha patroa, está acompanhando aqui, ó, mandando uma boa noite. Está dizendo aqui, ó, parabéns pelo programa, assunto muito importante. Marcos Cunha que teve semana passada aqui com a gente, também lançou um livro, lá na Nobel, também, lá no shopping também, está aqui, ó, tá mandando um abraço pra gente, uma boa noite. Está dizendo aqui, ó, estou ligado por aqui, abraços a todos. A Osta Gabi está mandando aqui, muito bom. A Sirene Rocha também está dizendo boa noite. Ela é uma das autoras. Oi? A Gabi Ostalácio é uma das autoras. É a minha irmã, ela é psicóloga, psicanalista, e ela é uma das autoras também. Tá aí, ó, uma das autoras está mandando aqui, ó, muito bom. É isso aí, gente. Já que eu falei da Ana, vou aproveitar e pegar o gancho da Ana, da nossa querida Ana Beatriz, e vou fazer as perguntinhas que ela passou aqui, pode ser? Vou aproveitar e pegar esse gancho dela aqui, que com certeza... aliás, o pessoal de casa quiser mandar pergunta aqui, estou acompanhando aqui, o Rafa também pelo YouTube. A Ana está perguntando aqui se é possível identificar o perfil dos pacientes psicodermatológicos. Na verdade, não é questão de perfil, né? A gente sabe que a ansiedade, ou aquele paciente que tem um quadro de depressão, a gente consegue pensar que ele, de repente, possa desenvolver alguma psicodermatose pensando nessa parte das
da classificação que é primária, né? Mas, na verdade, assim, como a doença fisiológica que a gente fala, que é a acne, o vitiligo, ele pode, de repente, surgir, você não consegue colocar um perfil, né? Pode continuar, Rodrigo. E ela também pergunta aqui, algumas dessas doenças têm maior relação com suicídio? Temos todas elas, né? Então, assim, o suicídio é aquele ponto final para o paciente, né? Então, assim, porque por conta das doenças dermatológicas causarem um constrangimento muito importante no paciente, aquela fobia social, às vezes ele realmente acaba cometendo suicídio, né? Por isso que esse olhar precisa ser feito muito antes, né? Então, qualquer doença dessas pode gerar, sim, um suicídio. A gente tem, às vezes, relatos mesmo até de acne, sabe? Então, assim, a gente pensa que tem que ser uma doença absurda para o paciente, de repente, cometer um suicídio. Não. Temos casos descritos de acne, né? Então, a acne que é a espinha. Então, assim, o paciente está com um sofrimento tão importante que, de repente, termina a vida dele por conta de uma doença dermatológica, né? Então, esse olhar, tanto familiar, de perceber também as crianças. Hoje em dia tem muitos casos de crianças que automutilam, né? Elas fazem as dermatites, né? Elas fazem, às vezes, a escoriação. Então, tem que ficar atenta aos adolescentes, porque tá acontecendo alguma angústia. Então, não adianta falar, é da adolescência, ou não é nada, isso aí vai passar. Tem que ter esse olhar, tem que tentar levar esse paciente para um acompanhamento multidisciplinar, né? Não só dermatológico, se for alguma doença de pele, né? Mas, assim, a gente vê também alguns problemas que acontecem até de bulimia, do paciente ter uma anorexia. Então, são doenças que são provocadas no organismo por conta desses problemas emocionais, né? Então, a gente tem que ter esse olhar e abordar logo, né? Para não chegar a um ponto de um suicídio. Realmente, eu que trabalho com crianças, vamos dizer, com jovens também, com adolescentes, esse olhar tem que estar muito criterioso com relação aos jovens, com relação ao tempo que nós estamos passando. Realmente eles estão... É uma realidade triste, né, de a gente falar, mas realmente o pai, a mãe, enfim, os adultos ao redor têm que ficar realmente atentos com relação a essa parte do suicídio, o que está passando com esse jovem. Porque, infelizmente, é uma realidade, né? Hoje o jovem encontra uma dificuldade e já fica desesperado. E com certeza deve estar dando sinais à pele e acaba dando essa questão também dessa parte psicológica, vir um suicídio, né? Não consegue enfrentar, né? E aí está a importância da junção dos profissionais, né? Um psicólogo trabalhar junto com você, né? Essa junção dos profissionais é extremamente importantíssima. Super importante, o multidisciplinar é muito importante, tem que ter esse relacionamento. E muitas vezes vai chegar, às vezes, para o dermatologista mesmo, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem, por conta da tecnologia, né, dessa parte até da pandemia, que isso se acentuou um pouco, mas, assim, alguns transtornos dismórficos, que é o que você olhar a sua pele ou olhar alguma coisa no seu corpo e não gostar e querer fazer cirurgia plástica ou ter, de repente, fazer harmonizações e fazer preenchimentos, querendo ter uma pele, um corpo igual aos filtros de Instagram, entendeu? Então, o paciente tem um sofrimento, o adolescente tem um sofrimento absurdo. Eu tenho, assim, casos, assim, que os pais levam e falam assim, nossa, doutor, ela não sai mais, entendeu? Ela não quer encontrar com ninguém porque ela tá com o rosto cheio de acne, ela tem um monte de vergonha, ela passa um monte de maquiagem, e aí, assim, vive, às vezes, sempre influenciada por conta da internet, né, do Instagram, desse perfeccionismo, e aí quando ela se vê, ela não se reconhece, então tem todo um sofrimento, né, porque os filtros de Instagram, eles trouxeram uma imagem muito distorcida do que nós somos, né, então os pacientes não, a população em geral utiliza muito disso, né, então depois, se o paciente às vezes está com alguma disfunção emocional, ele vai ter um sofrimento posterior, porque ele vai se olhar e não vai se reconhecer. Então, vem todo um transtorno envolvido, né, que a gente tem que ficar atento, né, e os adolescentes estão sofrendo muito com isso, muito. Realmente, essa questão do filtro no Instagram, você falou, eu tô pensando que tô querendo até dar risada, né, que às vezes você encontra a pessoa na rua, eu falo, mas não é você, é muito diferente, né, aí esses jovens se inspiram, independente de certos influenciadores digitais aí, esse é o padrão. Na verdade, não é, né?
Vamos dizer que o jovem, a pessoa tem que se amar, tem que gostar do seu corpo, gostar de você, Sim. saber, acho que é esse que é o importante, né? É se amar, né? Sim. Começa com o seu... Oi? Pode falar, perdão. Começa com o cuidado, né? E sobre os casos entre homens e mulheres, qual que é o mais comum? Depende da doença. Por exemplo, o capítulo que eu escrevi de tricotilomania, ela é mais frequente em mulheres. Então, quando o paciente arranca o cabelo, né? Pode ser outro local também de pelo, sobrancelha, mas a grande maioria é cabelo. Então, ele acaba arrancando o cabelo. Tem pacientes que acabam comendo esse cabelo e aí geram toda uma consequência, depois gastrointestinal, mas assim, a grande maioria arranca esse cabelo, até formar uma área grande de calvície nesse couro cabeludo, né? Então, assim, a grande maioria são mulheres, né? E assim, o transtorno dismórfico também, que é esse que eu falei, que o paciente busca uma perfeição, também está mais presente em mulheres, mas assim, tudo depende também da doença. Assim, tem algumas doenças, mas a grande maioria é em mulheres. Né? Mas os homens também são acometidos pelas vesicodermatoses. Principalmente essas psiquiátricas, né? Porque as fisiológicas, acne, vitiligo, essas coisas não tem assim uma relação de incidência entre homens e mulheres assim muito concreta, né? Uhum. Deixa eu aproveitar aqui também. A Michele Lopes está mandando um boa noite. A Gisele Oliveira está dizendo aqui, ó, boa noite, parabéns, doutora Isabela. Sem palavras para descrever minha gratidão por ser sua paciente. Tá mandando Olha que aqui bom. também. Muito obrigada. Tá mandando Os aqui. pacientes são muito carinhosos, são queridos. Assim. Nossa, eu adoro muito atender no consultório, assim, eles são muito legais. Né? Há casos com crianças também? Crianças pequenininhos? Sim, as doenças mesmo, em geral, essas fisiológicas, né, podem cometer crianças, adolescentes, né, eu falei, dermatite atópica, acontece na população em geral. Mas, assim, a gente tem casos descritos, sim, de crianças que podem ter, de repente, uma tricotilomania, que é esse arrancamento dos cabelos, né, esse capítulo também que eu falei que eu escrevi, e o que acontece, assim, a mãe, é difícil você abordar daí a mãe e o pai, porque você vai ter que contar, às vezes a mãe já percebeu que o filho arrancou o cabelo, gerou uma área de calvície, mas ela fica tão angustiada de ter esse retorno do médico, de falar, olha, o que está acontecendo é que de repente ele está tendo uma ansiedade, alguma coisa está acontecendo com ele, e ele precisa de uma ajuda multidisciplinar, então às vezes tem uma negação, sabe? Então a gente tem que ter toda uma delicadeza de abordar também, mas pode acometer crianças também. Uhum. Vou aproveitar, vamos começar Rodrigo, a falar um pouquinho. Desculpa te interromper, Rodrigo. É que tem uns recadinhos aqui no YouTube também. Opa, pode falar aí, Rafa. Dimitrios colocou aqui, chocado como é emocional afeta o nosso corpo. O João Ricardo Matos, tema excelente e muito importante. Doutora Isabela é sensacional. Ai, obrigada. O Dívio Ferreira, parabéns ao programa por levar informação importante à população. Parabéns, doutora Isabela. Obrigada. A Rosa Zorzeto, parabéns, doutora Isabela. A Bianca Dávila também dando boa noite. A Livraria Nobel Mogi Guaçu, extraordinário, doutora Isabela, parabéns. Desejamos todo sucesso. Com certeza sua entrevista vai impactar a vida de muitos, ansiosos para ler o livro. Ai, que bom. É isso que a gente quer. A Cleidiane Sá, eu tive esse problema, eu arrancava meu cabelo fio a fio. Parabéns, doutora Isabela, amamos seu trabalho. O Colégio Educar também está dando parabéns, doutora Isabela, é show. A Jundiaí Centro D3B, parabéns, doutora Isabela. E a Ariana, parabéns, doutora Isabela, temos orgulho desta dermato. É minha secretária, Ariana. Ah, legal. E a Rosiane também dando boa noite, dando os parabéns. Obrigada. Aproveitar aqui, a Osta também está dizendo aqui, ó, as dermatites acometem também muitas crianças, né? Ela está perguntando aqui, ó. Sim, as dermatites super acontecem muito em crianças, né? A gente, assim, eu atendo desde bebês, né? Claro, não as psicodermatoses, mas assim, a gente tem um quadro dermatológico importante desde o nascimento, né? A gente tem várias doenças, né?
Vamos aproveitar então, começar a falar um pouquinho do seu livro. Vamos começar a divulgar ele, né? Vamos começar a falar um pouquinho dele aqui. Dentro dos assuntos, que nem que você já falou um pouquinho, do que eu estava vendo aqui, você fala também sobre, vamos ver se eu falo certo, tá bom? Alopecia areata, isso mesmo, né? Ver se eu não estou falando errado. E sobre o transtorno de escoriação. Fala um pouquinho pra gente sobre esses dois assuntos também pra gente. Esse transtorno de escoriação tem a ver mesmo com o que eu estava falando, que é a escoriação neurótica, né? A gente fala que é a escoriação neurótica. Mas assim, às vezes a gente pensa que é uma coisa absurda, né? Que o paciente vai sempre se machucar, trazer grandes feridas, e não. A escoriação, ela pode vir, né? A gente faz desde comer cutícula, arrancar a pelinha da boca, casquinha de machucados, isso não deixa de ser uma escoriação, né? Então, você está trazendo mal para a sua pele por conta da ansiedade, né? Principalmente a ansiedade que acaba estando envolvida nessa doença, né? E a alopecia areata, ela é uma doença que ela pode acometer também várias idades, desde infância, esse capítulo eu escrevi também, e ela causa, né, uma queda de cabelo localizada, ou pode ser universal, o paciente pode ter uma queda de cabelo de repente total, acorda e tá assim, e aí ela tem essa relação de ser uma doença fisiológica, né, só que o emocional tá sempre por trás. Então, há um questionamento nisso, né, a gente tem, claro, os tratamentos farmacológicos, que hoje em dia estão cada vez mais avançados, a gente tem medicações que a gente chama de biológicos, são muito interessantes, difíceis às vezes de conseguir, o paciente conseguir, mas tem muito tratamento novo, interessante, mas assim, eu sempre abordo isso, sabe? Eu falo pro paciente, olha, a gente vai tratar, mas eu gostaria muito que você se olhasse, entendeu? Porque é uma coisa que pode acontecer, a gente vai tratar, provavelmente seu cabelo vai voltar, a grande maioria dos pacientes tem uma repilação dessa alopecia, ela volta esse cabelo a crescer, mas ele vai ter amanhã de novo, entendeu? Se ele não tiver esse olhar, não adianta você passar sua pomada, passa isso aqui, toma isso aqui. Se ele não tiver esse olhar, amanhã ele está tendo de novo. Então, eu normalmente oriento muito isso. Olha, faça uma autoanálise, pense o que pode ter desencadeado, foi o trabalho, foi alguma coisa familiar. Então, assim, a gente acaba não tendo, claro, eu pelo menos não tenho todo esse conhecimento psicanalítico ainda, é uma coisa que eu pretendo, né, que nem a doutora Gabriela Tranquilini, que é uma das autoras, ela acabou fazendo. Ela é dermatologista, mas ela acabou fazendo a parte da psicanálise e ela está tratando os pacientes dela super integral, entendeu? Então, ela está conseguindo voltar isso para o paciente sem ele precisar sair de lá, né, do consultório dela. Então, isso está sendo sensacional. Então, é uma coisa que eu talvez vá fazer, mas assim, o que eu pretendo mesmo é ter esse apoio psicológico, por exemplo, dentro do meu consultório, né, para poder encaminhar esse paciente, ter confiança de tratamento, e não ficar só pensando que é a pomada, o remédio via oral que vai trazer um benefício, né? A gente tem que pensar sempre nisso. Somos seres integrados e se a gente não melhorar toda essa descarga emocional, tudo isso que acaba provocando a doença, amanhã ele está tendo de novo. Exatamente. E só de curiosidade aqui, você está falando assim, eu estou pensando, eu estou lembrando da época de adolescente, que faz tempo, já faz um bom tempo, né? Lembrando dos meus colegas, tinha uns colegas que tinham a mania de comer a cutícula. Era desesperado ficar comendo cutícula. Tem a ver com isso aí? Tem a ver. Então você acaba provocando uma lesão de pele por conta dessa compulsão. Então é uma obsessão, né? Que é um transtorno de obsessão. Então você acaba fazendo um ferimento. Então assim, durante as pesquisas que eu fiz, tudo para escrever, que eu escrevi esse capítulo, é uma coisa que chama grooming, e acontece em vários animais. A gente ficar manipulando a pele, então assim, o cachorro, os bichos mesmo, os felinos, eles tendem, por exemplo, a lamber pata, é um momento deles, não é só uma higiene e tal. As aves também arrancam suas penas, elas tendem a fazer isso, mas também pode virar uma compulsão. Então assim, não sei se alguém já teve cachorro que lambe tanta pata, porque às vezes tá estranho, e aí faz um ferimento. Então, assim, o ser humano também, entendeu? Ele pode gerar a compulsão, esse transtorno obsessivo-compulsivo vai gerar, o toque, né? Vai gerar um dano de pele. Então, esse olhar precisa ser feito. Porque ele está passando por uma ansiedade, um conflito interno.
Não adianta achar, é normal comer cutícula, não é normal, a gente não pode achar que faz parte do dia a dia. E lembrando aqui, desse exemplo que eu dei, que eu lembrei aqui, né? Mas todos eles tinham problemas seríssimos familiares. A gente tá conversando, eu vou lembrando, né? Você vai lembrando, porque todo mundo conhece, né? Todos eles tinham problemas seríssimos, seríssimos. E com relação aos animais, né, que ficam lambendo, até que fica lambendo, ou que tira o pelo, o que é? O animal tá estressado, tá com estresse. Às vezes o quintal na sua casa é pequeno para ele não tá legal, né? E fica tendo... Você sabe que o animal tá passando, né? Por alguma coisa, né? Você vai saber que o animal tá passando por uma coisa. Você vê que tá gerando... É o tempo todo, entendeu? É uma coisa compulsiva mesmo. Exatamente. E lembrando aqui também, já falando de animais, que nem até antes do programa, a gente estava conversando, né, antes do programa, até pelo WhatsApp, eu dei um exemplo, né? Falei, que aliás eu falo aqui no programa, né? Sempre falo, vou repetir muito isso. Como que o contato com a natureza nos ajuda muito nesses problemas do estresse, do síndrome do pânico, depressão. Então, além de todo o trabalho dermatológico do seu trabalho, ou trabalho agregado junto com o psicólogo, a natureza, esse contato com a natureza, uma caminhada, praticar um exercício na caminhada, ali no meio ambiente, numa área verde, vai ajudar muito nessa questão do tratamento, não é verdade? Com certeza, com certeza. Todo esse equilíbrio, né, que o meio ambiente nos traz, né, às vezes uma cachoeira, ou mesmo tentar repousar na sombra de uma árvore, ouvir o canto dos pássaros, isso é real, né? Mas a gente tem hoje em dia, assim, a Organização Mundial de Saúde, hoje em dia ela reconhece as práticas integrativas, né? No livro a gente cita bastante fala bastante sobre isso, porque são várias, e às vezes os pacientes não sabem que isso pode ajudar, né? Então, essas práticas integrativas, às vezes, envolvem um pouco essa parte da natureza. A gente tem aromaterapia, a gente tem as plantas medicinais, então você ter essa busca por esse conhecimento. Temos também, assim, não falando do verde, mas assim, a acupuntura, o reiki, reflexologia, tudo isso é reconhecido, né, pela Organização Mundial de Saúde como uma prática integrativa. Antigamente a gente ouvia muito falar assim, isso daí é como é que falava? Não era integrativo, é alternativo. E você vai buscar um tratamento alternativo. Hoje em dia a gente fala integrativo, porque ele realmente vai te ajudar como um todo, não vai ser só a sua pele. Você vai melhorar o seu emocional, vai melhorar a sua ansiedade, o seu relacionamento no trabalho, o seu relacionamento em família. Tem musicoterapia também, a doutora Gabriela ensina mandala terapia, ela acabou fazendo essa prática também, então de fazer mandalas, então ela consegue passar isso para os pacientes, para aqueles que têm interesse. Hoje ela fez uma prática de meditação também para os pacientes, para quem estava interessado. A musicoterapia também, assim, tem trabalho publicado de pacientes que ouviram Mozart com dermatite atópica e tiveram melhoras das suas dermatites, entendeu? Das coceiras e tudo. Então, assim, não é uma coisa alternativa. Realmente acontece, em comprovação científica. E, às vezes, os pacientes têm um pouco de pé atrás e receio e ficam com medo. Então, oferecer, eu falo muito isso no consultório. Eu falo, olha, eu gostaria que você tentasse procurar, porque, às vezes, e a psicanálise, claro, né? Fazer uma terapia com um psicólogo é muito importante, né? E, se necessário, ir para um psiquiatra, porque às vezes tem doenças que precisam da farmacologia, precisa tomar alguma medicação para poder ter um equilíbrio também, né? Exatamente. Tem a ver com parte hormonal, de disfunções, etc. Eu falo bastante sobre isso com os meus pacientes. Olha, vamos ter esse olhar, tem isso, tem aquilo. Agora eu estou montando um consultório novo, pretendo colocar isso para também os pacientes não ficarem perdidos. Onde eu vou, quem sabe lá eles conseguem encontrar este caminho também para poder tratar como um todo, né? Quero tratar como um todo, oferecer esse tratamento diferenciado, que é uma coisa que eu prezo muito. Só também terminando esse assunto da questão dessa integração com a natureza, né, agregado a todo esse trabalho, para o pessoal que está nos acompanhando aí. Eu tenho um aluno, aliás, tive um aluno, que a avó dele tem Alzheimer e devido ao contato a mais, eu sempre falo isso aí, eu vou repetir também,
Porque é sempre bom estar repetindo, levando esse conhecimento pro pessoal, pode estar ajudando alguém. Teve mais contato com a natureza, com a área verde. Foi na casa dela, um pomarzinho, as plantas, e ela tem Alzheimer. Consequência, começou a diminuir os sintomas de Alzheimer dela. Então, quem às vezes aí está nos acompanhando, né, tem alguma pessoa, ou conhece uma pessoa, uma família que tem alguém que está... Gente, contato com a natureza faz bem para o nosso corpo e para a nossa mente. Vamos voltar, nós estamos nos desconectando com a natureza. E ela é uma grande ferramenta, né, junto com os médicos, também com medicamentos, que nem você acabou de falar aí também, dependendo da situação, mas é extremamente importantíssimo. Exatamente. Exatamente. E vamos aproveitar. Tá com um livro aí? Tô. De você? Sabe que você poderia ler um trecho do livro pra gente estar conhecendo um pouquinho melhor? Posso sim. Como a gente estava falando da tricotilomania, eu vou ler a gente fez o quê no nosso livro? Como que foi como que a gente quis dividir, né? A gente quis trazer o olhar do paciente, o olhar do médico e o olhar do psicanalista, né? Por isso que tem esse título, né? Sim. Então, assim, o olhar do paciente tem a ver muito com o relato que, às vezes, ele chega para falar para o médico, coisas que ele está sentindo do sintoma, da doença, etc. Então, eu vou fazer esse relato para vocês entenderem. Então, assim, não sei o que acontece comigo. Quando percebo, já fiz novamente. No momento complicado do meu dia, eu tiro um pedaço do meu cabelo. Acontece mais quando eu estou sozinha. Eu arranco e quando noto, já estou com um bolo de cabelo nas minhas mãos. É muito mais forte do que eu. Eu não consigo evitar. Hoje eu não tenho quase nenhum fio na minha cabeça. Muitos acham que eu estou fazendo algum tratamento para câncer. Tenho muito medo de contar o que eu faço e as pessoas me julgarem e me chamarem de maluca. Eu só gostaria de melhorar, de ter meus cabelos como antes, de ir ao salão de beleza como todas as minhas primas. Uma vez meus cabelos começaram a crescer saudáveis novamente, mas logo eu voltei a arrancá-los. Já tentei mudar de emprego, mas durante as entrevistas as pessoas dizem que eu não preencho a vaga, que eu não encaixo no perfil. Mas eu sei que é por causa da minha careca. Me culpo muito por ser assim. Aí depois vem toda a parte da abordagem, né, que esse capítulo que eu descrevi, então tem todo o estudo que eu fiz, né, das referências mesmo dermatológicas sobre a doença, então assim, tem uma parte técnica envolvida, então muito voltada para essa parte do dermatologista, mas é uma leitura tranquila, assim, então não é só para os especialistas na área. E depois vem uma abordagem psicoterapeuta, né, que tem a ver com a psicanálise, né, essa ideia psicanalítica, que daí é a minha irmã também que escreveu esse capítulo, a Gabriela Scalasso. Então, a gente consegue mostrar o que pode estar acontecendo e o paciente ter uma reflexão, mas também ajudar os profissionais, né, tentar juntar tudo e conseguir devolver o melhor tratamento para esse paciente. Quer dizer, levar esse conhecimento não só para os profissionais da área, para poder ajudar, mas a pessoa, né, vamos dizer assim, um leigo, que nem eu, por exemplo, pegar o livro, sim, vai ter a possibilidade de ler, entender e saber, poxa, eu posso fazer isso para melhorar o que eu estou passando, né? Isso é importante. É possível. A gente tem um capítulo sobre isso, sobre os tratamentos, tanto os farmacológicos, mas também os psicóticos, com a parte dermatológica, né? Mas a gente tem das práticas integrativas, o que o paciente pode melhorar. E assim, às vezes, de repente, uma mãe que tem um filho assim, ela ter esse olhar, assim, da dermatite atópica, que muitas crianças sofrem da dermatite atópica, então ela poder ver qual que é esse olhar que acontece, às vezes, na pele, né? E na parte... Teria alguma dica, pegando o pai, né? Você falou que tem uma menina, você tem um menino ou menina de 8 anos? Tem um menino de 1 ano. Menino de 1 ano. Uma menina... Eu tenho uma menina de 9 e um menino de 1 ano e meio agora. Né? E falando nisso, a Lívia tá mandando beijos pra mamãe, viu? Ah lá, tá mandando. É minha filha. Tô no quarto dela aqui, ó. Falei pra ela, você tá crescendo no YouTube. Então, o que eu ia perguntar com relação à criança? Nós somos pais, mães, enfim. O que nós poderíamos
prestar atenção, o primeiro sinal de algo, algum problema que pode estar acontecendo com a nossa criança, com o nosso jovem. Qual que é o primeiro sinalzinho dentro de casa que o pai e a mãe podem notar e, opa, dar esse alerta, eu vou correr atrás de um especialista, de alguém, para poder ajudar? De repente, uma escoriação, né? Da mãe ver que o paciente, a criança está mordendo a cutícula e fazendo feridas na pele por conta até de picadas, às vezes de pernilongo, às vezes tem uma costeira, claro, envolvida, né, tem esse fluido, mas assim, será que tá arrancando a casquinha porque tá nervosa, porque vai ter uma prova amanhã? Então tem que ter esse olhar. A parte também do cabelo, que é uma coisa que a gente tá sempre, né, às vezes a mãe vai dar banho, aí vê que essa área tá uma área de falha, né, então ter alertas, automutilações que os pacientes às vezes fazem, machucam com estilete. Então, tem algo acontecendo. Então, assim, e acho que até a parte do dismorfismo, né? Que é o que? O paciente o tempo inteiro querer se esconder em maquiagem demais e tá reclamando que não tá bonito, e a mãe não, ou tá na busca, né? Que como a cirurgia plástica ainda não pode ser feita, né? Normalmente não se faz em criança, adolescente, assim. Mas aquela que fica naquela ansiedade de querer ser igual a outra. Então, acho que isso daí é um olhar que tem algo acontecendo com o seu filho, entendeu? Eu acho que estou pensando aqui como um pai, né? Pai e professor também, que eu de ver algumas coisas, né? Eu acho que, de repente, você tem uma menina em casa, ela não é muito de passar maquiagem, de repente está passando maquiagem demais. Já é um sinal para o que está acontecendo? Ela está querendo ficar muito bonita mesmo? Ou o que está acontecendo? O menino ou a menina também, de repente, começa a usar muita blusa, manga comprida, está se escondendo. Opa, deixa eu ver o que está acontecendo aí, deixa eu ver seu braço. Então fica a dica pro pessoal que está nos acompanhando pela rádio, aí, pelo YouTube, pelo Facebook. Gente, fica atento com os nossos filhos, com os seus filhos, porque às vezes pode estar acontecendo algo e você não está percebendo e está escondendo de você. Sim, eu já tive, tem vários pacientes adolescentes que as mães levam e falam, às vezes assim, durante a consulta mesmo, eles não querem me mostrar de tanta vergonha que tem, entendeu? Então, de moletom, calor. Exatamente. Calça, não quer, assim, esses tempos foi uma paciente que, assim, custou para ela me mostrar as feridas na pele, a mãe falou, ela não põe de jeito nenhum, assim, ela tem uma lesão que é causada até pela pele muito seca, mas ela acabou gerando uma lesão tão grande por conta de coçar, que ela começou a ter a vergonha, entendeu? Então ela parou de usar, né? Então, começa a usar só... Pode falar. Só roupa comprida. Ô, Rafa, você tá com o cartazinho dela aí? Antes do colocar o cartaz da divulgação, eu quero falar que a mãe dela colocou aqui o orgulho de vocês, o pai dela deve ser. Orgulho de vocês, queridas filhas Isabela e Gabriela, pela entrevista e pelo livro. Beijos, Fatinha, sua mãe mesmo, né? É minha mãe. Obrigada, mãe. A gente tá feliz também, a gente tá bem orgulhosa, assim, de conseguido colocar no papel, literalmente, né? Seu esposo também falou que o livro está sensacional. Parabéns, doutora Isabela. Coautores desse livro, tema super relevante e atual. Nós tivemos também... falar um pouco do que eu falei da minha irmã, falei da doutora Gabriela também Tranquilini, e nós temos também como autor o doutor Ricardo, que é o nosso professor de dermatologia. Então, assim, ele também, nossa, sensacional, uma pessoa super bom médico. Então, assim, a escrita dele também foi muito importante para o nosso livro, e nós tivemos colaboradores, né? Tem alguns capítulos que outros dermatologistas ajudaram a escrever, e também psicólogos e psiquiatra. Então, a gente tem alguns colaboradores também, foi bem interessante. Você tem, Rafa, para a gente divulgar? Ah, tá aí, ó. Então tá aí, gente, o lançamento do livro na Livraria Nobel, lá no Boulevard Mogi Guaçu, no dia 2/11, às 16 horas aí, ó. Então fica o convite. Bem, aguardo vocês. Aguardo vocês. É isso aí. Então a gente está reforçando esse convite, né? E é muito importante, né, Rafa? Semana passada o Marcos trouxe aqui o lançamento do livro, hoje a doutora Isabela está trazendo o lançamento do livro. E eu vou fazer o convite. Quem tem livro para lançar, gente, vem aqui no Mogi Play, vem com a gente no programa aqui, que as portas estão abertas.
que é importantíssimo levar esse conhecimento, levar cultura, levar, né, realmente o conhecimento para a população. Olha só quantas coisas que a gente está conversando aqui rapidamente, o programa é breve, é rápido, né, mas quanta coisa que a gente está conversando. Eu falei que até para mim ler, para me preparar um pouco para poder conversar, coisas que eu nem imaginava relacionado a arrancar o cabelo. Quando falou da pele, eu achava que era que nem você falou, uma acne, ou uma mancha na pele, ou algo assim. Não, realmente o negócio é seríssimo, preocupante, chama atenção. Então, reforço em chamar a atenção dos pais relacionado a isso aí, dos seus filhos. A pele é nosso exterior, né? A pele é o exterior, ela mostra como que está o seu interior. Né? Vamos dizer assim, a pele está mostrando como que você está, não é verdade? Então, um período que a gente está tão estressante, né, preocupante, então é importantíssimo cuidar da pele e cuidar do seu interior. Sim, esse autocuidado, né? Esse autocuidado é muito importante. Porque você tem que tentar buscar esse equilíbrio, né? Não achar que é só um órgão, né? Nós todos somos seres integrados, né? A gente tem que pensar em tudo. É mente, corpo, espírito, né? Não espírito de religião, né? Espírito mesmo. Então, nós temos que estar equilibrados, né? Claro, a gente vai ter, sempre vamos ter momentos que vão nos tirar um pouco dos eixos, faz parte da vida, né? Normal. Mas quanto mais a gente buscar alguma coisa que vai nos acrescentar, nos deixar num ponto de equilíbrio, melhor, para a gente continuar vivendo, né? Fazendo a nossa história, né? Vivendo de uma forma mais tranquila, né? E, doutora, possível. E aonde que você atende? Passa o pessoal os seus contatos, sua rede social, onde você pode estar atendendo o pessoal. Às vezes o pessoal que nos acompanhou viu agora, depois da entrevista, poxa, está acontecendo isso em casa, deixa eu procurar a doutora. Então, eu atendo em Mogi Guaçu, tem uma clínica ali perto do Hospital São Francisco, e a minha rede social é @doutora Isabela Ostalácio, Ostalácio com H. E lá tem um link na bio que consegue, a hora que o paciente clica, cai no WhatsApp do consultório. Aí pode tentar fazer o agendamento por lá. Tá facinho. Então, repete, por favor, para o pessoal que está nos acompanhando, o pessoal da rádio. @doutora Isabela, com 2 L's, Ostalácio, com H. É isso aí, então tá o Instagram da doutora, quem quiser tá indo lá, marcar consulta, enfim, tirar dúvidas, pode estar procurando. E, doutora, para a gente estar quase finalizando nossa entrevista, tem alguma mensagem final, algo que nós não conversamos, que você gostaria de falar do livro, uma mensagem final para quem está nos acompanhando? Eu acho que eu vou falar, eu pensei em 2 mensagens finais que eu até vi no Instagram da minha irmã, que eu achei que encaixa bastante pelo tempo que a gente falou. O Instagram dela, da Gabriela, é @claroinstante. Ela também tem vários pensamentos sobre essa parte psicológica, então quem quiser segue, que é muito enriquecedor. E assim, eu quero passar 2 mensagens. Uma para o médico, né? Assim, com um simples olhar, você pode ver a pele, mas não consegue conhecer a alma que ela guarda. Então, assim, você precisa de tempo. Olha que bonito. Não é uma coisa automática, né? Precisa de tempo, você precisa de ter paciência, você precisa ter carinho, você precisa tentar buscar essa ponte para você conseguir levar esse paciente para o melhor tratamento que ele vai ter. Então, não só passar, de repente, uma medicação, mas poder ter esse olhar. E também quis pensar uma mensagem para todos, né? Nós não temos um corpo, nós somos o nosso corpo. Então, cuide do seu tempo, cuide do seu corpo, pratique o autocuidado, tenha essa reflexão todos os dias. A gente vive rotinas muito tumultuadas, filho, trabalho, casa, tudo, tem muita coisa envolvida, os pais, e o que a gente sofre também. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa parar um pouco, fazer pequenas pausas, porque sofrer com o corpo não é legal, tá? Não é legal. A gente gera um sofrimento daí todo familiar. Então, assim, não falo só de pele, falo das outras doenças psicossomáticas também. Então, assim, pare, analise, pratique o seu autocuidado, para tentar ter o melhor equilíbrio e viver melhor, né? Acho que a palavra-chave dessa mensagem é o pare, né? Pare para poder se enxergar. É que eu falei agora há pouco, né? Se amar, na verdade.
E esse páreo dessa vida corrida que a gente está, essa loucura que a gente é, né, no dia a dia. Eu mesmo sou uma loucura no dia a dia. Às vezes eu conto para os meus alunos a minha agenda. Gente, segunda-feira eu vou fazer isso, terça-feira eu vou fazer isso, quarta isso, isso. Gente, se você não parar um pouquinho e não cuidar de você, isso aqui é uma máquina, a máquina vai quebrar. Né? E a pele, ela dá o sinal. Ela dá o sinal. Exatamente. Né? Exatamente. Gente, tem que praticar autocuidado, fazer suas reflexões. Né? Sim, com certeza. Gente, antes de terminar o programa, eu pegar aqui, agradecer aos nossos patrocinadores, o pessoal que nos acompanha, que nos dá o apoio aqui, né? Rafa Motorsports, Estúdio Júlio Angelotti, Ateliê da Moda, Espetinho Show, Ergon Serviços Contábeis, GV Representações Pescados e Frutos do Mar, Boy Calhas, Rioche Restaurante, Quiosque da Brahma Boulevard, Pastelaria Estrela 2, lá do Jardim Santa Maria, Agro Santa Rita, Cebio Ambiental, Serviços Ambientais. Então, esse pessoal, então, mandar um abraço para todo mundo, um abraço, um beijo para todo mundo aí que nos apoia, que nos acompanha aí. Rafa, coloca de novo, antes de terminar, o cartazinho, por favor, para a gente divulgar, então, aí o lançamento do livro. Tá aí, ó, lançamento do livro, então, Pele Automática Psicanálise. Daqui não vou conseguir enxergar agora, vamos ver se eu consigo ler. Uma visão integrativa das... Vamos ver se consigo ler aqui. Psicodermatoses. Então tá aí o lançamento do livro na Livraria Nobel, da doutora Isabela Ostalácio. Então, dia 2/11, às 16 horas. Tá ok? Então, reforça aí o convite para esse grande livro aí. Não só para os profissionais da área, mas também para a gente estar aprendendo um pouquinho mais e cuidando um pouquinho melhor da nossa saúde. Não é verdade? Exatamente. Doutora, obrigado. Obrigado por ter participado com a gente, ter aceitado o convite. Tá aqui. Prazer. Obrigada eu pelo convite, gostei muito de conversar com vocês, viu? Foi um prazer, espero que eu tenha passado alguma informação que a gente quis trazer com esse livro, né? E aguardo vocês para o lançamento, quem não conseguir ir também, a gente vai ter o lançamento, o paciente pode comprar no consultório ou na Amazon também, a gente tem disponível na Amazon, pela internet, então é só pegar o link, então fica à vontade, mas acho que vale a pena. Com certeza, com certeza. E eu que agradeço a sua participação, poder trazer realmente um pouquinho desse conhecimento, que não falei, vou reforçar. Tanta coisa que eu também nunca tinha ouvido falar, aprendi, vou ficar mais atento, não só comigo, mas com quem está ao meu redor, que acho que isso é importante também, né? Observar quem está ao seu redor, o seu filho, a sua esposa, seu marido, seus amigos, seus alunos, né? O Rafa também, que tem uma menina pequena também, isso é importantíssimo, trazer esse conhecimento. É que nem eu falo, cuidar do meio ambiente, gente, é cuidar da nossa saúde. Tá ok? Gente, muito obrigado, doutora. Semana que vem não tem programa. Semana que vem eu vou ficar de férias, né, Rafa? Semana que vem eu vou fugir um pouquinho, vou lá para São Paulo na sexta-feira. Não vai dar tempo de eu chegar para fazer o programa na semana que vem. Mas aí na outra semana, dia 4, estamos de volta aí com Espaço Meio Ambiente. Gente, obrigado, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, doutora. Até mais. Bom final de semana. Para você também.